paz do Senhor Jesus. Shalom. Shalom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Shalom. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, nós te glorificamos, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Shalom. Shalom. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigada pela Tua presença. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, nós te glorificamos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Shalom, bom dia, shalom. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, Tu és poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós já vamos começar, os irmãos vão começar a entrar daqui 3 minutinhos. Shalom. Dia 31 de 40 dias com Jesus. Uma jornada de libertação e transformação para as nossas vidas. O tema dessa mensagem hoje, Jesus vai entrar na sua casa. Amém? Dia 31 de 40 dias com Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa manhã. Oh, Espírito Santo. Bracalabaia, soreva, subi, calamandas. Já sentimos a presença do Espírito Santo a todo momento conosco. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, meu Deus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu sou muito grata ao Senhor nessa manhã. Já agradeceu a Deus hoje? Aleluia. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler o texto e nós vamos orar e então vou fazer a aplicação desse texto ao meu e ao seu coração. Amém? Entrando em Jericó, atravessando a cidade, Jesus ia. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ele ser pequeno de estatura. Então, correndo diante, subiu em sicômoro, a fim de vê-lo, porque
ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém pousar em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudo alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Eu quero ler numa outra versão também, para a edificação de vocês. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro, ou uma figueira, em algumas Bíblias vão dizer, para ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lido o texto, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor agora todas as questões que habitam o seu coração. Porque hoje nós não somente fizemos um convite para que o Senhor encontre as nossas casas, mas Ele está dizendo: eu estou indo de encontro à sua casa. Senhor Deus e Pai, nós queremos te adorar e te engrandecer, rendo graças a ti, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, pela tua presença, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Tu és bem-vindo, Senhor, na minha casa, em cada lar, em cada família, em cada situação, Senhor. Pode entrar, Espírito Santo, pode entrar, Jesus, e fazer morada. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e que nós possamos viver todo o propósito que o Senhor tem dentro dessa palavra para nós. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a viver cada detalhe do teu propósito. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos em Cristo. Em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Aleluia. Nós precisamos entender que Jesus ia entrando por Jericó. Jericó era um ambiente que tinha um sistema corrompido, aonde Zaqueu era basicamente um símbolo de injustiça naquele lugar, porque Zaqueu era publicano. E se nós formos estudar um pouco, vai dizer que Zaqueu cobrava impostos e às vezes até mais do que seria correto. A multidão era como se fosse o pessoal que era religioso e que só estava ali para criticar, observar e querer saber tudo o que Jesus estava fazendo.
Jesus, ele não evita ambientes corrompidos. Pelo contrário, ele entra, mas quando ele entra, ele também transforma. E nessa manhã, quando o Senhor confirmou essa palavra em meu coração, o Senhor disse: eu preciso entrar dentro de lares, porque são lares que estão perdidos. Nós precisamos entender que o Senhor, quando vai seguindo, a multidão o apertava, o oprimia, e muitas pessoas estavam ali. Mas em nenhum momento Jesus parou por causa de nenhum deles. E o que eu acho incrível é que Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por ali, ele não conseguia ver através da multidão, então ele subiu. Às vezes nós temos que parar de procurar Jesus onde nós não conseguimos ter acesso. Eu vou traduzir para você. Quantas vezes nós damos prioridades a tantas coisas na nossa vida e nós não nos esforçamos para alcançar Jesus, nem que for para enxergá-lo de uma forma diferente espiritualmente falando. A gente sempre fica esperando algo de alguém. E nessa manhã Jesus está dizendo: se esforce. Faça como Zaqueu, tome uma decisão de romper as áreas que você tem dificuldade para alcançar o que ninguém conseguiu alcançar no meio daquela multidão. Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Será que nessa manhã você pode fazer como Zaqueu, romper ciclos, romper situações, romper até mesmo com pessoas, mudar de fazer aquilo que você sempre está fazendo para poder ver a Jesus de uma forma diferente? Ter um conhecimento dele de uma forma diferente. É tempo de buscar Jesus, mas buscar não somente pela curiosidade, mas para uma mudança na nossa vida. Talvez você já está há 10, 15 anos na presença do Senhor, mas você ainda continua vivendo os mesmos traumas, as mesmas situações, as mesmas frustrações. E nessa manhã, Jesus me trouxe aqui para dizer para você: rompa ciclos. Rompa as áreas que te causam feridas, as áreas que te impedem de crescer. Deus, ele conhece o meu e o seu coração. E hoje é dia de nós rompermos essas áreas. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, todo mundo conhece essa passagem, mas eu quero citar isso porque Samuel faz uma citagem muito importante para nós. Porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu imagino que Zaqueu, ele só queria ver, mas Jesus já estava olhando o coração dele e vendo que era um coração que estava disposto a viver a transformação e a mudança, uma busca verdadeira. E se você está passando por essa live, está com esse coração, com essa disposição, eu quero liberar uma palavra para você. Jesus não vai passar simplesmente pela tua vida, mas ele vai dizer: ei, desce da onde você está. Caminhe comigo em direção à tua casa, porque hoje não é você que me leva, eu vou até você, eu vou até a sua casa. Jeremias capítulo 29, no versículo 13, vai dizer: e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Essa é a questão. Às vezes nós estamos indo para um culto e nós só vamos para o culto porque toda semana a gente tem que encontrar pessoas, a gente tem que cumprir com o nosso ministério, a gente tem que cumprir com alguma situação, a gente vai atrás de uma profecia, a gente vai atrás de algo, e Jesus está dizendo: não vá para a igreja achando que você só está indo para cumprir, bater um ponto, ter uma religiosidade, mas vá em busca de entregar ao Senhor um culto verdadeiro. Um culto não emocional, mas racional a Deus. Nessa manhã, Jesus está dizendo: quer me buscar? Me busque, mas me busque verdadeiramente.
porque eu quero entrar na sua casa. E buscar-me-eis, e me achareis. Olha que coisa linda. Se o meu e o seu coração está sendo verdadeiro diante de Jesus, nós não somente vamos buscar, mas vamos encontrar o que fomos buscar. Ai, apóstola, eu tô tão frustrado, parece que tudo que eu faço dá errado, parece que tudo que eu busco não dá certo, eu tô entristecido, eu fui humilhado, e Jesus está dizendo, você não entendeu ainda, que quando você me busca de todo o seu coração, você não vai simplesmente me buscar, mas vai encontrar aquilo que você foi buscar. 2 Coríntios vai nos trazer a ideia da transformação real que nós temos que ter na nossa vida, na nossa casa, como uma nova pessoa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. É tempo de nós termos a maturidade de entender que se nós queremos que Jesus more na nossa casa, vá até a nossa casa, caminhe conosco, esteja conosco, nós precisamos entender que não dá para viver a mesma vida que nós vivíamos antes de Jesus entrar na nossa vida, na nossa casa. Jesus, ele não me ungiu, ele não te ungiu, ele não te separou, ele não me separou para nós continuarmos vivendo a mesma vida com ele. Mas uma vida transformada, uma vida restaurada. Eu acho incrível que muitas das vezes nós queremos produzir diante de Deus, nós queremos dar frutos, nós queremos dizer que a nossa semeadura é correta, nós queremos os frutos da semeadura que nós fazemos, mas será que o seu fruto, ele tem também frutos de arrependimento? Lucas capítulo 3, no versículo 8, vai dizer, produzir, pois, frutos dignos de arrependimentos. E o que eu acho incrível é que também fala sobre frutos e frutos permanentes. As coisas que Deus faz na minha e na tua vida não são temporárias, são permanentes. Mas nós temos que ter o fruto do quê? Do arrependimento. E aqui eu quero parafrasear algo para você. Arrependimento sem mudança de vida nunca foi arrependimento verdadeiro. Arrependimento sem transformação de vida nunca foi um encontro com Jesus verdadeiro. Apóstolo, que palavra difícil, mais difícil é você chegar diante de Deus e dizer, eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios, e ele olhar para mim e para você e dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheci. Você tinha tudo isso, mas não tinha comunhão. Você tinha tudo isso, mas não tinha mudança. Você tinha tudo isso, mas não tinha transformação, frutos de arrependimento. Uma vez que nós nos transformamos e nos mudamos diante de Deus, carregamos frutos permanentes e frutos de arrependimento. Nós precisamos entender que Jesus, ele veio para uma missão, para salvar a minha e a sua vida, para pagar o preço dos nossos pecados. Apóstolo, você quer dizer que então nós temos que ser perfeitos? Não é sobre ser perfeito, é sobre nós colocarmos Deus, Jesus e o Espírito Santo no lugar onde eles devem estar na nossa vida, no centro de tudo. Como podemos dizer que nós temos o Espírito Santo e esse mesmo Espírito que é santo não nos ensina a parar de pecar? Como podemos dizer que nós temos o Espírito Santo e esse Espírito Santo não te ensina como se vestir, como se comportar, como ter uma vida sã diante de Deus? Não podemos dizer que temos o Espírito Santo se nós não choramos pelos pecados que cometemos. Aquele Jesus que foi pregado em um madeiro, aquele Jesus que morreu por mim e por você, para pagar pecados que não tinha cometido. Como podemos dizer ter o Espírito Santo que não nos convence do pecado?
Eu imagino Zaqueu subindo naquela figueira brava. E eu quero parafrasear isso, porque se fosse eu, ia ser a mesma coisa. Um medo, uma alegria e ao mesmo tempo uma batalha espiritual em sua mente, dizendo: eu terei que abandonar o que eu fiz de errado, eu terei que mudar a minha prática, mas se eu tiver a paz que Ele promete dar, valerá a pena. Oh, aleluia! Vai valer a pena você escolher aceitar Jesus e mudar a sua vida. Vale a pena servir ao Senhor verdadeiramente. Vale a pena nos faltar tudo, menos a presença do nosso Senhor. Como podemos dizer que carregamos o Espírito Santo? Como podemos dizer que Jesus entra na nossa casa? Como podemos dizer que o Senhor Jesus nos alcançou, se tudo que nós vivemos contradiz o que eles são para nós e em nós? Jesus, ele veio com uma missão e ele entendia o propósito ao qual ele foi enviado. Será que nessa manhã você consegue compreender o propósito de Jesus para a sua vida? Ezequiel 34, versículo 16 vai dizer: a perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. Jesus está dizendo: não importa se você se perdeu, não importa se você se desgarrou, não importa se você foi para longe, Ele vai ao seu encontro e Ele vai entrar na sua casa e Ele vai fazer a mudança que é necessário dentro da sua casa. Nessa manhã, Jesus está dizendo: não é uma manhã comum, não é uma manhã a qual você vai simplesmente assistir uma live. É uma manhã que, se você entender o propósito dele, ele vai entrar e tudo aquilo que estava fora do lugar, tudo aquilo que você não tinha sequer entendimento do que fazer, ele vai dizer: eu vou trazer ao seu coração quais são os próximos passos que você deve dar. O que eu acho incrível é que ele foi para a casa de Zaqueu. Ele não pediu nada, ele não profetizou nada, ele simplesmente disse: desce, Zaqueu, porque hoje me convém entrar em sua casa. Oh, aleluia! Jesus não estava apenas passando por Jericó. Ele estava em uma grande missão. E todas as vezes que Jesus vai alcançar alguém, ele está fazendo uma grande missão. Nessa manhã, há missões de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa família. No meio de toda aquela multidão religiosa, eu quero que você entre nesse texto comigo. Ele ignorou a todos que estavam ali, religiosos, estudiosos, uma multidão sedenta, talvez enfermos, doentes. Mas ele rejeitou tudo isso para olhar para uma figueira e dizer: alguém que estava sendo rejeitado por todos. Apóstolo, como assim rejeitado? O texto nos leva a crer isso. Porque logo em seguida que Jesus fala que vai entrar na casa dele, todo mundo julga. E o povo começa a dizer assim: todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E se ele era pecador, ele estava sendo rejeitado pelo povo. Era a opinião do povo, é o texto que diz. Mas não importa se eu e você foi rejeitado. Não importa se eu e você pecou, não importa se eu e você errou. É hoje que essa história vai parar de se repetir. Mas vai repetir uma parte dela que não podemos deixar de fora da nossa vida. Nós vamos parar de ser rejeitados, mas vai se repetir o fato de Jesus entrar na nossa casa. Assim como ele entrou na casa de Zaqueu naquele dia, ele está entrando na minha e na sua.
Jesus vai te ver assim como viu aquele homem, onde ninguém te vê. Eu fiz uma postagem esses dias atrás no meu Facebook, no meu Instagram, e eu disse: quem é você quando ninguém está olhando? Quando ninguém te vê? Por que não pecar quando tá todo mundo perto, quando tá todo mundo olhando, quando todo mundo te conhece é uma coisa. E quando não tem ninguém te vendo, que possa te acusar, que possa te condenar? Jesus te vê aonde ninguém vê. Salmo 139:1 vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conhece. Esse texto também vai dizer: sabes quando assento e me levanto. Eu preciso abrir esse texto para que você entenda a seriedade do que Deus está dizendo para mim e para você. Abra comigo Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e me levanto. De longe esquadrinha os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Eu imagino Zaqueu em cima daquela árvore dizendo: ainda a palavra não me chegou à boca. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim põe a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Oh, aleluia! Se eu faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. Você parou para entender o que o Senhor está dizendo? Eu conheço, eu sou do teu coração, eu conheço o seu deitar, eu conheço o seu levantar, ainda que as palavras não cheguem à sua boca. Ei, Ele conhece a minha e a sua necessidade. E nessa manhã me trouxe aqui para dizer, não é você mais que está buscando a Jesus, mas hoje Ele decidiu ir ao encontro da sua vida, da sua casa, entrar e fazer morada. Você pode estar escondido de alguma forma. Mas nessa manhã eu quero ministrar sobre a tua vida que Jesus te encontrou. Ele me encontrou. Ele nos encontrou. Jesus, quando Ele nos chama, Ele nos chama pelo nome. Isaías 43, versículo 1, na parte B vai dizer: chamei-te pelo nome, tu és meu. Você pode tentar fugir para longe da presença do Senhor. Você pode tentar se esconder até no mais profundo lugar. Ele vai te encontrar. Ele já te marcou. Ele já te separou. Deus não te chama porque Ele errou. Jesus errou em querer me escolher porque eu sou falha. Não. Ele te chama porque Ele conhece a sua identidade. E Ele sabe que se você se permitir e permitir que Ele entre e faça morada, Ele pode cumprir o propósito do reino na sua vida e através da sua vida. Jesus vai entrar aonde a religião não entra. Aonde homens comuns não entram, aonde homens comuns veem simplesmente um homem pecador, Jesus vê salvação. Você está entendendo isso? Mateus capítulo 9, no versículo 13 vai dizer: porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
Religiosos vão dizer, não, Jesus é só para aquele que realmente muda a ponto de usar um roupão, um saião, um cabelão. E não, Jesus não veio para isso, irmão. Ele veio dizer assim, olha, eu não vim para quem se acha justo. Eu vim para quem é pecador, mas está disposto a passar pelo arrependimento, ou seja, pela mudança de vida. O que muitos rejeitam, Jesus escolhe visitar. Foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. Muitos não entendiam o porquê Jesus ia ao encontro dele. Era um encontro que não era somente um encontro, mas uma transformação de vida. Tiago, capítulo 2, versículo 17, vai dizer, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Não adianta, pega o livro de Tiago, leia, irmão. A Bíblia é bem clara em dizer, não adianta eu e você chegar em alguém que está passando fome, dizer que o Senhor salva se a gente não der de comer. Não adianta eu e você chegar em alguém que está passando frio e dizer, Jesus te aquece, se você não levar o cobertor. A sua fé sem a sua obra, ela é morta, ela não restaura completamente uma vida. Quem conhece o meu ministério sabe, eu não estou aqui para engrandecer o meu nome, mas para glorificar o nome de Deus. Mas eu aprendi fazendo missão. Não adianta você ganhar 10 cestas básicas e sair entregando a pessoas se você não pregar o amor de Jesus e não ensinar a verdade e também não acompanhar essa família. Daqui um mês, eles vão estar vivendo da mesma maneira. Daqui mais um mês, eles vão estar se drogando da mesma maneira. Daqui outro mês, vão estar desempregados da mesma maneira. A fé sem a sua obra, ela é morta. Não adianta entregarmos comida para muita gente se a gente não tratar a causa da falta dessa comida. Eu conheço homens e mulheres que os seus filhos passam fome porque estão vivendo no mundo da droga. E quando você leva um alimento de qualquer forma só para tirar foto, para postar em redes sociais, você está entregando vidas cativas ao pecado, cativas ao vício, cativas à destruição. A sua fé tem que ter o conhecimento para ser entregue às obras. Irmãos, essas mensagens que Deus tem dado aqui durante 40 dias não são mensagens para quem não quer entender e compreender sobre o reino de Deus mesmo, não. Para aceitar essas mensagens são pessoas que entendem que tem que haver mudança. Eu disse e repito, são 40 dias com Jesus, uma jornada de libertação e transformação de vida. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. Talvez para muitos um homem intocável. Talvez para muitos um homem arrogante. Mas que para encontrar Jesus decidiu parar de ser orgulhoso e buscar um lugar onde ele podia enxergar que Jesus é esse que carregava multidões. Será que eu e você, quando carregamos Jesus verdadeiramente na nossa vida, causamos interesse naqueles que têm uma vida errada de mudar? Ou será que as pessoas olham para mim e para você como cristão e dizem, eu ser crente que nem fulano? Deus me livre! E na maioria das vezes, quando pessoas falam isso, não é porque tá criticando o cristianismo, não. É porque tá criticando as minhas e as suas obras que estão erradas. Uma vida que aceita Jesus sem ser transformada, Jesus só passou por essa vida. Ela não permitiu que Jesus fizesse morada. Você está entendendo? Quando Jesus entra de verdade, a transformação. Quem encontra Jesus muda de verdade. De verdade. Hoje chegou salvação na sua vida, como chegou na vida de Zaqueu. Hoje chegou salvação na sua vida, como chegou na minha um dia. Nós precisamos começar a ter o entendimento daquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. A receber Jesus e a decidir
não viver da mesma maneira que nós vivíamos antes. Ai, apóstolo, você não faz ideia como é difícil. Irmão, quem disse que ia ser fácil? Quem disse? Se para Jesus, que era perfeito, santo, as pessoas rejeitavam ele, as pessoas humilhavam, é pecador, é fariseu, tá fazendo milagre é enviado de deuses malignos, é feiticeiro. Hã? Se com Jesus aconteceu isso, imagina comigo e com você. Hã? Jesus vai entrar onde a religião não entra. Jesus vai fazer uma transformação aonde ele passa. E aonde Jesus chega, a salvação chega. 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 2, vai dizer: eis aqui agora o dia da salvação. Deus, ele não quer para amanhã, ele quer para hoje, a minha e a sua vida. Se você estava vivendo uma vida de qualquer maneira até hoje, hoje chegou o seu dia. O dia que Jesus está dizendo: desce daí que eu vou lá na sua casa. Casa é lugar de particularidade. Você leva qualquer pessoa para dentro da sua casa? Você permite que qualquer pessoa entre na sua casa? Não, né? Jesus estava dizendo: é porque eu preciso tratar em você uma área que só você sabe que dentro da sua casa está errado. Tem coisas que é só Jesus. Jesus, olha que lindo. Zaqueu, lá no versículo 6, vai dizer: e ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Por quê? Porque quem quer mudança, quem quer Jesus, mesmo sabendo que vai ser difícil, vai com alegria, porque sabe que Jesus vai colocar tudo no seu devido lugar. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo ao que hospedara: é um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus não chegou nele e falou assim: olha, pega tudo que você tem e dá. Olha que coisa linda. Jesus é tão maravilhoso que ele não vem te apontar. Ele não te acusa. Mas a presença dele te traz consciência do que tem errado. Olha que forte isso. Tem gente que acha que porque é líder tem o poder de sair acusando os outros. Tem o poder de sair tacando na cara dos outros alguma coisa. Mas eu e você precisamos entender que onde Jesus entra, nós começamos a confessar os nossos pecados. Zaqueu disse: eu restituo se eu defraudei alguém. Então Jesus disse: hoje. Ele era publicano. Ele entendia. Todos ali naquela época sabiam sobre as leis. Mas Jesus falou para ele: hoje houve salvação nessa casa, pois também você é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Não importa o que você errou, pecou. Jesus parou por causa de Zaqueu e ele ainda para por causa de uma pessoa. Hoje ele está parando aqui nesse momento para dizer: eu posso ir para sua casa? É momento de nós começarmos a ter particularidade com Jesus. Hoje ele está dizendo: desce. Desce em oração, desce em busca, desce de qualquer coisa que está te impedindo de alcançar Jesus. Porque hoje eu vou entrar na sua casa. Hoje eu vou de encontro à sua casa. Se Jesus entrar, irmão, pode ficar tranquilo que você não vai sair da mesma maneira. E você não vai ficar da mesma maneira. E ele não vai sair deixando tudo da mesma maneira de que quando ele entrou. Tudo vai ser mudado. Assim como foi na vida de Zaqueu. Assim como é na minha e na sua vida.
Eu quero orar por você. Mas eu quero que nessa manhã você entenda que ele veio buscar, salvar quem tinha se perdido. Se talvez por causa de alguma situação, em algum momento da sua vida, você estava se perdendo nessa manhã, Jesus está dizendo: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio ao meu e ao seu encontro. Dia 31, faltam 9 dias para terminar o nosso propósito. Ainda é tempo de Jesus fazer milagre na sua vida. Ainda é tempo de Jesus mudar o quadro da sua vida. Ainda é tempo de Jesus te ensinar a enxergar aonde tinha os pecados, aonde tinha os erros, aonde tinha as deficiências e mudar tudo isso. Ainda é tempo de Jesus vir ao nosso encontro e transformar a nossa forma de ver as coisas. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, diante da Tua palavra, nos colocamos agora, Senhor, em oração. Senhor, assim como Tu entrastes em Jericó, entra agora em cada lar, em cada vida, em cada família, em cada casa. Tu és o Senhor que olhou para cima e viu Zaqueu escondido para te enxergar. Olha agora para cada coração que está aqui nessa live, para o meu coração, para o coração dos meus irmãos, Senhor. Não importa onde eles estejam agora, não importa como eles estejam agora, mas eu te peço, chama eles pelo nome. Chama aqueles que estão escondidos. Chama aqueles que estão feridos. Chama aqueles que estão fora do propósito. Chama aqueles que foram rejeitados. Chama aqueles que pecaram, Senhor. Senhor, quebra toda barreira de religiosidade, toda barreira emocional. Silencia toda voz de acusação na mente dos seus filhos. Manifeste a tua graça neste lugar onde eles estão agora. Hoje, Deus, libera salvação sobre eles. Libera transformação, ó Pai. Muda histórias aqui. Que haja arrependimento verdadeiro. Que haja restituição, Senhor. Que haja mudança de vida real. Espírito Santo, invade agora casas, apartamentos, empresas, lares, famílias, corações agora. Em nome de Jesus, que todos possam ouvir claramente que hoje chegou salvação dentro desses lares. Nós declaramos que nenhum dos seus filhos hoje sairá da mesma forma dessa live. Que eles serão tocados, colocados no rumo profético que o Senhor tem preparado para a vida deles. Porque quando o Senhor entra em algum ambiente, tudo muda. Então, em nome de Jesus, eu peço a Ti, cura aqueles que estão feridos, restaura aqueles que ficaram pelo meio do caminho. Espírito Santo da verdade. Liberta, Pai, vidas que entraram aqui cativas, seja do pecado, seja de demônios, seja de qualquer área que aprisione-os. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de libertação. Vai de encontro agora, Jesus. E pode entrar e fazer morada. Transformar o ambiente. Aquilo que era causa em paz, aquilo que era guerra em tranquilidade, aquilo que era confusão em posicionamento e direção. Hoje é o dia que Jesus preparou para entrar em nossas casas e fazer morada. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo seus filhos e que a partir de hoje, assim como Zaqueu, eles possam aprender a reconhecer, declarar e mudar as suas práticas diante do Senhor. É assim que eu oro, Pai, crendo com os meus irmãos, profetizando sobre eles a restauração e a mudança de vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você que
estava precisando ouvir. Talvez você estava como Zaqueu, que achou que talvez ninguém fosse ver ele lá em cima. Eu sinto-te, Deus, de liberar uma palavra aqui. Talvez você está achando que, meu Deus, é fora da mensagem isso, mas eu preciso dizer. Talvez você está achando que no meio de todas essas coisas que você está passando, ninguém está vendo. Ninguém vê o esforço de você subir na figueira. Ninguém vê o esforço de você querer encontrar Jesus de alguma forma. Ninguém vê o esforço que você tem feito diante de Deus. Ori cantarabaia soreva subicalamandácia. Mas o Senhor manda eu te dizer como profeta dele sobre a tua vida. Ele te viu. E ele está dizendo, desce depressa. Hoje eu vou em direção à sua casa. Aquilo que era ferida vai ser curado. Aquilo que estava sendo dividido vai ser colocado no lugar. Meu Deus. Orakalamaia soreva súbia. Descansa o teu coração, porque Jesus hoje entra na sua casa. E quando ele entra, tudo se move. Tudo é diferente. Fique com essa palavra em seu coração. À noite nós temos culto, 8 horas no horário daí do Brasil. E Deus também tem uma palavra poderosa para você. Encerramos hoje o dia 31 de 40 dias com Jesus. Ainda dá tempo de entrar nesse propósito. Ainda dá tempo de receber o seu milagre. Porque a partir de hoje Jesus entrou. E quando ele entra, irmão, começa tudo a ser mudado, tudo a ser restaurado. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo reine e repousa sobre você e sobre a minha vida, em nossos corações, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Shalom.